Aleluia! Cristo já ressuscitou. O Senhor ressuscitou na verdade. Aleluia! Glória te seja dada, ó Pai Todo-Poderoso, que neste dia ressuscitaste teu Filho dos mortos, fazendo-nos participantes de sua vitória sobre o pecado e a morte. Glória te seja dada, ó Cristo, que por nós e pela nossa salvação quebraste o poder da morte, abrindo para nós o portal da vida eterna. Glória te seja dada, ó Espírito Santo, que nos guias a toda a verdade do Cristo ressurreto. Abençoado seja teu nome glorioso para sempre e sempre. Bendito sejas tu, ó Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, que acabaste com o poder da morte e por meio do Evangelho revelaste a vida eterna para todos os que creem. Abençoado seja teu nome glorioso para todos sempre. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia,
Todos. Deus eterno, tu ressuscitaste Jesus do túmulo e o coroaste Senhor de tudo. Confessamos que não temos nos submetido a Ele em todas as áreas de nossa vida. Temos adotado a maneira de ser do mundo ao nosso redor. Deixamos de glorificar a Cristo em pensamento, palavras e atos. Perdoa-nos, ó Deus, e faze com que sejamos teu povo fiel, obedecendo aos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que governa o universo e é o cabeça da igreja, seu corpo. Em nome dele nós te pedimos. Amém. Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A todos os que creem em seu nome, declaro que seus pecados estão perdoados. Amém. Todos. Senhor, abre nosso coração e mente pelo poder do Teu Espírito Santo, para que, enquanto as Escrituras estão sendo lidas e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que nos dizes hoje. Em Cristo oramos. Amém. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas. Mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo.
Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Chegamos hoje à data mais importante do calendário litúrgico cristão. Nós temos no nosso calendário duas datas que são destacadas. O Natal, que celebra o nascimento de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade, e a celebração da Páscoa, em que celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. A Escritura Sagrada nos diz que a morte é o salário do pecado, ou seja, todo ser humano, por conta da sua realidade de estar separado de Deus por causa do pecado, está destinado à morte. E a morte é o último inimigo a ser vencido. Neste dia, celebramos a vitória de Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre a morte, e a sua ressurreição é também a garantia da nossa ressurreição. O culto de hoje, portanto, é uma continuação do culto que nós começamos na última sexta-feira, quando celebramos a entrega de Jesus no nosso lugar para ser o nosso Salvador. E o texto que nós lemos hoje, o texto de 1 Coríntios 15, nos apresenta alguns valores fundamentais para seguirmos e para compreendermos como seguidores de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. O apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição, afirma que ele ensinou aquilo que ele também aprendeu, e ele começa dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, como afirmam as Escrituras Sagradas. Isaías 53 fala do servo sofredor, daquele que ocuparia o lugar destinado a todos os que são separados de Deus por conta do pecado, e ele seria entregue para resgatar a muitos. Quando Paulo afirma que Cristo morreu pelos nossos pecados, como afirmam as Escrituras, ele está dizendo: Jesus, um justo, morre pelos pecadores. Não há maior amor do que esse, de Deus enviar o seu Filho para morrer por aqueles que são pecadores, que não querem nada com Deus, que são contrários à sua vontade, e mesmo assim Deus revela o seu grande amor pela sua criação, pelo ser humano, que é a parte mais preciosa da sua criação, colocando um justo para morrer no lugar de pecadores.
Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi o que nós vimos no culto da sexta-feira. Mas hoje, ele não é apresentado apenas como aquele que morreu pelos nossos pecados. E aqui nós encontramos uma afirmação de Paulo que é muito interessante. Ele diz: ele foi ressuscitado conforme as Escrituras. Cristo foi ressuscitado pelo Pai, por Deus, conforme as Escrituras. A própria Escritura nos apresenta, você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, a comparação da morte de Jesus com a situação de Jonas, que ficou 3 dias no peixe e que depois foi resgatado por Deus. E aqui, da mesma maneira, Deus resgata o seu Filho, Deus ressuscita a Jesus Cristo, conforme as Escrituras. Como tinha acontecido com Jonas, agora Jesus é ressuscitado por Deus. E veja, não é Jesus que ressuscita, ele é ressuscitado pelo Pai, conforme as Escrituras. Há uma expressão muito interessante que nós encontramos também no Novo Testamento, falando que Jesus foi ressuscitado por Deus, depois dele ter anunciado que destruiria o templo e em 3 dias construiria um novo. E aqueles que estavam ouvindo a afirmação de Jesus pensaram: como é que ele pode construir um templo como esse, se ele levou 46 anos para ser edificado? Mas o Evangelho afirma: Jesus estava se referindo à sua morte e ressurreição. A sua ressurreição gera uma nova vida, gera a possibilidade de uma nova comunhão com Deus, não mais como aquela que nós encontramos centralizada no templo de Jerusalém, que foi aquele a quem ele disse que destruiria, mas agora centrada no próprio Jesus Cristo. Ele é o ressuscitado de Deus, conforme as Escrituras, e nele nós temos a vida eterna. Nele nós temos agora a possibilidade de também vencer o grande inimigo de todos, a morte. O texto também afirma que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu aos seus seguidores, primeiro a alguns apóstolos, depois a vários outros, depois a mais de 500, e Paulo chega a dizer que até mesmo para ele, como a um filho fora de tempo, Jesus também é reconhecido nesse texto pelos seus seguidores. E esse reconhecimento de Jesus pelos seus seguidores é muito importante, porque é o testemunho de que a ressurreição de Jesus, feita por Deus, é algo tão claro, tão óbvio, tão reconhecido pelas pessoas, que não é possível que tantas testemunhas estivessem erradas. Jesus é reconhecido por seus seguidores, ainda que às vezes com dúvida, como aconteceu com Tomé, que disse que só acreditaria se visse a marca dos cravos nas mãos de Jesus. E às vezes nós também somos como Tomé, nós também cremos meio que duvidando, cremos, mas queremos alguma evidência. E aqui é importante nós percebermos que, assim como Paulo nos afirma que ele foi reconhecido por muitos dos seus seguidores, é também reconhecido por nós, que cremos, por termos sido alcançados pela pregação do Evangelho. Nós cremos não porque nós temos algo em nós que nos faça crer, mas por causa da graça de Deus que se revela por meio da proclamação da mensagem do Evangelho. E quando nós somos alcançados por essa graça, por essa mensagem de graça, então nós passamos a crer naquele que é o vitorioso sobre a morte. Há uma expressão que eu acho muito bonita de um teólogo alemão que diz: não é a visão do túmulo vazio que dá a certeza da ressurreição, mas sim a fé no ressuscitado. Essa deve ser a compreensão que nós devemos ter a respeito da ressurreição de Jesus.
Nós não estávamos lá, nós não fomos testemunhas oculares da sua presença entre aqueles primeiros seguidores, mas a nossa fé no ressuscitado é a que dá certeza da nossa ressurreição, da sua vitória sobre a morte, vitória que também garante a nossa vitória. Paulo vai afirmar isso no próprio capítulo 15 de 1 Coríntios, dizendo que a ressurreição de Cristo é a garantia também da nossa ressurreição. E hoje, que celebramos nesse culto festivo, nesse dia tão importante no nosso calendário litúrgico cristão, celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, que nós possamos ter essa consciência de que Cristo morreu pelos nossos pecados, como as Escrituras Sagradas anunciaram, que Ele foi ressuscitado pelo próprio Deus, como as Escrituras Sagradas anunciaram, que Ele foi reconhecido por seus seguidores, por alguns e depois por muitos, e reconhecido também por nós, que cremos por termos sido alcançados pela proclamação da mensagem libertadora de Jesus Cristo. Não é a visão do túmulo vazio que dá a certeza da ressurreição, mas a nossa fé no ressuscitado, aquele que venceu a morte, aquele que foi ressuscitado pelo Pai e é o Senhor de todas as coisas. A Ele, Jesus Cristo Senhor, seja dada toda a glória. Como diz o livro do Apocalipse, digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, poder, riqueza, glória e louvor. A Ele toda a glória. Ao Pai que nos enviou a Jesus Cristo para vencer a morte, seja dada toda a glória. Ao Espírito que habita no meio do seu povo, seja dada toda a glória para a honra de Deus o Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. Todos cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, do mesmo ser com o Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou do Espírito Santo e da Virgem Maria e se tornou verdadeiramente humano. Foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo as Escrituras, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Virá de novo com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, o doador da vida, que procede do Pai e do Filho, o qual juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o qual falou através dos profetas. Cremos na Igreja una, santa, cristã e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.
Esse é o momento da celebração da Santa Ceia e antes das palavras de instituição, eu gostaria de convidar a todos para uma oração. Oremos. Deus de misericórdia, pelo Teu Espírito Santo, abençoa-nos e santifica-nos juntamente com estas dádivas do pão e do vinho, para que o pão que partimos seja para nós a comunhão do corpo de Cristo, e para que o cálice que bebemos seja para nós a comunhão do sangue de Cristo. E agora nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Na Tua misericórdia, aceita nosso sacrifício de louvor e gratidão. Em comunhão com todos os fiéis de todo tempo e lugar, nós Te rogamos que cumpras em nós e em toda a criação o propósito da Tua graça eterna. Por Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e honra Te sejam dadas, Pai onipotente, agora e para todos sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Convidamos a todos a participarem conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Vamos invocar a bênção de Deus sobre nós. E o Deus da paz, que levantou a Cristo Jesus de entre os mortos, como garantia da nossa ressurreição no último dia, esteja com todos vós, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém.